Irmã jogando em casa, jogando em São Januário. Claro que você acompanha ao vivo no Fox Sports 2, a partir das 9 da noite, todos os detalhes. E o nosso repórter, o João Venturi, ele acompanhou o último treino do Cruz Maltino e chega com as notícias para você. Andando pra lá e pra cá, Zé Ricardo parece pensativo, incomodado. Mas se a dúvida era quem escalar no lugar do suspenso Eraço, o mistério tá resolvido. Paulão. É ele quem começa jogando contra o Jorge Wilstermann. Quando há uma troca, há um pequeno, como vou dizer, um pequeno ajuste, sim, um ajuste. Mas talvez pode ser até positivo, né? Porque a gente estava jogando com 2 canhotos na zaga e hoje a gente tem de repente pode até ganhar um pouquinho mais da saída pelo lado direito ali com a volta do Paulão. Eu não me preocupo, o Paulo é um jogador totalmente adaptado aqui ao clube, já me conhece, eu conheço ele, sei o que ele pode render. Foi fundamental na reta final do Campeonato Brasileiro ano passado, ora na saída do Anderson contundido, né, e depois com a saída do Breno, e ele manteve um nível de atuação muito legal. Eu não tenho dúvida que ele vai fazer um bom jogo amanhã. Com o Paulão entre os titulares, o restante do time é o mesmo que eliminou a Universidade de Concepción na fase anterior da Libertadores. Não dá para negar que o Jorge Wilstermann tem tradição em competições sul-americanas, mas acompanhar o campeonato boliviano dia a dia é um tanto complicado. Mas o técnico Zé Ricardo tem uma carta na manga. A gente não viu, mas a gente soube que antes de cada treino, vídeos eram repassados aos jogadores, mostrando a forma com que os bolivianos jogam, a postura em campo, uma estratégia para ir assimilando pouco a pouco. A gente acredita que passar todas as informações de uma vez só pode confundir um pouco, né? Então a gente já no primeiro confronto contra a Universidade de Concepción adotamos o critério de 3, 4 dias antes da partida ir passando pequenas informações, mas que ficassem bem fixados na memória deles e a gente pudesse transferir para o treinamento. E o que se aprendeu disso? Sabemos que é uma equipe perigosa, tem jogadores que podem fazer a diferença num contra um, como é o caso do Serginho, tem um excelente atacante da seleção boliviana hoje em dia, já fez muitos gols na temporada. O meia de campo habilidoso, que é o Chaves, com base do Boca Juniors, também está muito bem adaptado à equipe, então a gente precisa estar equilibrado. Informado e confirmado, o Vasco está pronto para mais uma batalha. É jogo pela Libertadores. Opa, e São Januário cheio, olha, é um caldeirão, é difícil, o Vasco tem que fazer esse clima realmente para a partida de hoje, para viajar com a boa vantagem lá para a Bolívia. Eu gostei que o Zé Ricardo, Paulo Lima, ele não foi só naqueles pontos que a gente já sabe, no Serginho, que é jogador brasileiro, naturalizado boliviano, joga na seleção, já tem gols marcados aí nessa edição de Libertadores. Eu gostei muito que ele foi em pontos do homem a homem, do Chaves, que é jogador formado no Boca, tem muita qualidade, né? O jogo de infiltração pelo meio, estava acompanhando atentamente aí essa entrevista ontem do Zé Ricardo, e ele conhece legal o Jorge Wilstermann. Não vai ser por surpresas que ele terá dificuldades essa noite, não. É o Serviço Nacional de Informação de São Januário funcionando, né? Porque hoje é isso, né? Quando você fala de porque o técnico tem que ser estudioso, porque o técnico tem que ser, participar mais, não é só o técnico, é a comissão técnica, é um grupo de trabalho que vive em função de deixar o treinador, acima de tudo, seus jogadores bem informados sobre aquilo que tem o adversário. A presença do Paulão na zaga, Paulão que na temporada passada, ao lado do Breno, foi uma dupla até certo ponto constante como titulares da equipe do Vasco. Paulão volta, é o terceiro jogo dele na temporada, é lógico que o Campeonato Carioca, Taça Guanabara, a gente não conta muito, o que está contando nesse momento para o Vasco é a Libertadores. A ausência do Eraso pode pesar, mas o Paulão, como disse o Zé Ricardo, né? Um cara que ele conhece bem, conhece desde a temporada passada, veio do Internacional e está ali pronto para jogar. Mas o que pode ser diferente, o que eu acho que pode ser vantajoso, é o poder de fogo que o Vasco está tendo lá na frente. Esse é o caminho, é sair daqui, porque o jogo de volta, Calil, será em Sucre. Né? Mais alto do que Cochabamba. Vai ser 2.800 metros. Então, assim, mudou a estrutura, porque em Cochabamba não está podendo jogar. Então, vai mandar o seu jogo em Sucre. A viagem ainda é mais desgastante, é mais longa. Portanto, a hora
é hoje, né? O dia é hoje, para sair daqui com um bom resultado, um 2-0, até quem sabe um 3-0 para ir para lá com mais oxigênio no lugar da altitude. De preferência que o Vasco não sofra gol em casa, né? Para não se complicar no jogo de volta. Você disse que a hora é essa, a hora é 9 horas da noite, tá, gente? 9 horas, você já entra no clima de São Januário aqui na Casa da Libertadores, daquele jeito, sem perder nenhum detalhe. Daqui a pouquinho, Paulo Lima, nós vamos mostrar como foi o dia do Jorge Wilstermann aqui no Brasil, porque eles treinaram de portões fechados. Daqui a pouquinho a gente destaca o dia do Jorge Wilstermann, mas antes, vamos com o Caldeirão? Boa. Vamos com São Januário? Nós temos números aqui do Caldeirão Cruz-Maltino em Libertadores, tá, Olha gente? só. Já foram 30 jogos que São Januário recebeu do Vasco na Libertadores. Um aproveitamento muito bacana, de 19 vitórias, 5 empates, apenas 6 derrotas, marcando o Paulo Lima 40 gols, sofrendo apenas 15. São números que animam o torcedor do Vasco da Gama, que gosta de resgatar essas boas memórias. E aí a gente fica na expectativa para que hoje o Caldeirão ferva, né, Paulo Lima? Exatamente, para que o torcedor também se comporte da maneira civilizada, para que não haja prejuízo para o Vasco da Gama, né? É lógico que é o otimismo da gente que o Vasco passe para a fase de grupos, mas que se comporte dentro daquilo que exige a Conmebol, para que se o Vasco ultrapasse o Jorge Wilstermann e chegue à fase de grupos, não tenha nenhum tipo de problema com o mando de campo, gente. É importantíssimo preservar aquilo que o Vasco tem de mais importante nesse momento, que é jogar no seu estádio. Jogar no estádio do Vasco representa o apoio da torcida, representa arrecadação, né? Dinheiro no cofre. Nova diretoria está aí exatamente por isso. E o que o Vasco tem feito, pelo menos nesse momento, com a nova gestão, está trazendo ídolos do passado, mas também resgatando São Januário para que faça do estádio o seu 12º jogador. Essa é a curva que o Vasco tem que ter no jogo de hoje. Apoio da torcida, mas com cautela, sem briga, sem tumulto, sem qualquer tipo de confusão que possa prejudicar o Vasco no futuro. É isso aí, olha, chama atenção nesses números aí, o que o Vasco vai precisar muito no jogo dessa noite, hein? Defesa, gols. Defesa também. Sim, defesa não sofrer, é que são bons números. Agora, gols, o Vasco, olha só, em 30 jogos com 40 gols. Média boa. Quer dizer, uma média excelente, são 62 pontos em 90 possíveis nesses 30 jogos aí em Libertadores. Olha, tem que aproveitar muito o fator casa. E falando ainda sobre o time, Paulo Lima, você destacou aí esse trio ofensivo, que realmente é muito forte, né? Esses três, esse trio aí, o Paulinho, o Evander e o Wagner, claro, com o Rios mais enfiado, o André Rios mais enfiado, mas eu queria falar um pouquinho dessa sustentação do Vasco, esse equilíbrio para essa turma da frente poder ser tão ofensiva. Que dupla estão fazendo nesse início de temporada? O De Sábato, que para mim é uma grata surpresa. Isso é impressionante. E o Wellington, hein? E o Wellington, na temporada passada, quando veio emprestado, né, e veio com aquela marca, né? Mais um que vem para atrapalhar o meio-campo do Vasco, que só marca, que não joga. Que só... E ao contrário, ele ajeitou o time do Vasco na temporada passada com o Zé Ricardo, ganhou prestígio, ganhou espaço, né? E você não vê o Wellington levando o cartão amarelo e dando butinada, não. O time está jogando bola. E o De Sábato, impressionante, né? O que esse argentino constrói no time do Vasco, o que ele participa na jogada de ligação do meio-campo com o ataque, e é outro cara, esse também tem essa marca do cartão amarelo. Tudo bem, tá na função, cabeça de área, homem de marcação, tem que levar cartão amarelo. Ele até levou um cartão amarelo, a meu ver, completamente injusto no último jogo do Vasco, em São Januário, exatamente contra o União Concepción, a meu ver, com um cartão completamente fora de sintonia. Mas é na bola que essa dupla tem jogado bem. E muito se questiona até a presença do Wagner, né? O Wagner não tem dado liga. Eu penso diferente. Eu acho que ele tem dado liga sim, joga em alguns momentos pelo lado direito. Também esse tem jogado Wagner, bem. Tá bom, mas na Taça Guanabara, tá bom, esquece a Taça Guanabara. Estamos pensando no que foi o Vasco nos 2 jogos. É pouco, é muito pouco para avaliar. Mas pelo menos em 180 minutos, deu para perceber que o Wagner, pelo menos na movimentação, agradou e participou de gols, o que é fundamental. Não é um cara de eficiência forte na marcação, mas é um cara que na hora do passe fez o que fez para o Paulinho chegar lá e meter o gol. E foi o primeiro do Vasco. Então vamos fazer o seguinte, Paulo Lima, vamos colocar aqui no campinho do Bom Dia Fox um esboço do que pode vir a ser o Vasco da Gama nessa noite de quarta-feira. A gente começa no gol com o Martin Silva, que é absoluto no gol do Vasco. A gente vem na zaga ali, o sistema defensivo com Pikachu, Paulão, Ricardo e o Henrique.
Mais pra frente, o Calheiro já destacava o De Sábato, que essa dupla é legal, vem fazendo um excelente trabalho no início dessa temporada ao lado do Wellington. E adiante nós temos um poder de fogo muito bacana do Vasco, com Evander, Wagner, Paulinho e Andrés Rios. Esse é o provável Vasco da Gama, hoje contra o Jorge Wilster. Só a título de posicionamento, essa linha de 3, o Evander é por dentro, o Wagner do lado esquerdo, o Paulinho cai aqui pela direita. Aliás, que é exatamente como o Paulo Lima descreveu aqui, aquele primeiro gol em São Januário contra o Concepción, né? A bola vem pelo corredor da esquerda, o Wagner, até a gente destacou aqui, o Wagner, o último toque dele já é assistência. Sim. O primeiro e único toque, né? Ele deixa a bola correr e aí ele já levanta a cabeça e ele faz a inversão, o Paulinho entra em diagonal por trás da zaga e faz o gol do Vasco. O Vasco está muito forte nessa movimentação desses 4 jogadores, principalmente. Acho que quando o Riascos estiver em condições físicas, ele será o titular, será a referência no ataque. Eu prefiro também. E o Giovanni Augusto, que é uma incógnita ainda, né? A gente não sabe como vai ser o Giovanni Augusto, mas certamente se o Vasco avançar, e a gente torce para isso, para a fase de grupos, ele será inscrito. E aí o Vasco ganha mais uma grande opção. E 2 boas surpresas, pelo menos na temporada. Ressaltar exatamente, é muito cedo para você encher a bola de um time que passou por um adversário até certo ponto fraco na Libertadores da América e que ficou fora da final da Taça Guanabara. Concordo, é muito cedo mesmo para a gente poder encher a bola. Mas você não pode deixar de destacar pontos positivos, por exemplo, Pikachu e Henrique pelo lado das laterais. O Pikachu, que sempre foi destaque no Paysandu jogando nessa posição, e ele deixa claro que ele gosta de jogar ali. E o Henrique, esse menino que veio da base do Vasco, que teve problema de lesão, que na temporada passada oscilou muito, é um cara que está começando a temporada com muita eficiência. O Ricardo, que é jovem, e o Paulão, que é um cara já mais experiente, não é tão experiente assim, mas já tem um pouco mais de bagagem. Boa, tá aí. É legal que você destacou, Paulo Lima, porque o pessoal nas redes sociais, né, vem a cornetinha que a gente aceita. Fala, nossa, o Vasco virou a 8ª maravilha do mundo. Não, mas é um Vasco que passou por diversas reformulações, se apresentou muito bem na Libertadores, na sua estreia, deu um ótimo cartão de visitas e tem um time leve, é um time jovem, é um time leve e um time muito rápido, esse Vasco da Gama. A gente volta a falar do Vasco ainda hoje aqui no Bom Dia Fox, mas agora a gente abre espaço para o seu adversário, o Jorge Wilstermann, que treinou nesta terça-feira com os portões fechados para fazer aquele bom e velho mistério. Não quero entregar o ouro para o Vasco da Gama assim tão fácil. O nosso repórter, o Fábio Azevedo, traz as informações para a gente. O adversário do Vasco da Gama na terceira fase da Libertadores, o Jorge Wilstermann, veio treinar no campo do Botafogo, no estádio Newton Santos. A atividade foi fechada. Tudo para manter o mistério, para encarar o Vasco em São Januário. O técnico da equipe boliviana mantém a base que disputou a última Libertadores. 6 jogadores estão confirmados, entre eles o zagueiro brasileiro Alex Silva, com passagens no São Paulo e também no Flamengo. Pirulito, como é conhecido por aqui, falou da expectativa dos bolivianos pela segunda disputa consecutiva da Libertadores. Estamos preparadíssimos para essa partida, uma partida que nós sabemos que não será fácil, por se tratar de uma equipe como o Vasco, mas nós já estamos na nossa segunda Libertadores, creio que todos os jogadores aqui estão preparados por tudo que nós fizemos na última Copa Libertadores e agora estamos muito mais experientes para jogar principalmente fora de casa. Além de Alex Silva, Henrique Dias, Salcedo, Christian Machado, Álvares e o brasileiro Serginho, que fez gols nos últimos 2 jogos da equipe da Libertadores, são os remanescentes da última campanha, em que a equipe boliviana eliminou o Atlético Mineiro na fase 8ª de final, mas acabou perdendo de goleada para o River Plate por 8-0 nas quartas de final. Serginho está na expectativa de enfrentar o Vasco da Gama e sabe das dificuldades de começar a briga fora de casa. A dificuldade, primeiramente, é de jogar fora de casa, né? Sabemos que São Januário é um estádio que a torcida vem e empurra muito o Vasco. Do Vasco também é uma grande equipe, tem grandes jogadores já experimentados nessa competição. E a gente tem que fazer o nosso melhor, com muita humildade, saber que vamos ter que correr muito para conseguir nosso objetivo, e é isso que a gente veio fazer aqui no Brasil. A equipe vem com o que tem de melhor para o Rio de Janeiro. No campeonato boliviano, o time está em 4º lugar no Grupo A. Venceu um jogo e perdeu outro.
Do Rio de Janeiro, Fábio Azevedo para os canais Fox Sports. Tá aí o Fábio Azevedo com informações do Jorge Wilstermann. Já a gente vai ao vivo às concentrações, a gente vai saber como é que está o clima lá na concentração do Vasco e vamos também à concentração do Jorge Wilstermann com o Juliano Lima, enfim, saber notícias do adversário do Vasco. Você falava aí, você destacava agora há pouco, o time do Vasco, né? O time mais leve. É claro que o pessoal vai cornetar. Vocês já estão achando que o Vasco é a quinta maravilha do mundo. Não é isso. Só que o Vasco, em comparação com ele mesmo, e você estava falando, eu estava pensando aqui. Olha só, se a gente pensar o banco do Vasco hoje, né? Porque a zaga, quando for a ideal, é o Breno, eu imagino, né? Que seja o Breno e o Eraso, a zaga titular. Você já tem Paulão, o próprio Ricardo, que é o menino que tá dando conta do recado. Lógico, tem o Erle que chegou agora, o Henrique do lado esquerdo, daqui a pouquinho o Ramon tá recuperado. Você já tem uma disputa do lado esquerdo. Você pode olhar pro banco. Você já pode olhar pro banco. Eu falei do Giovanni Augusto, que em breve vai estar à disposição do Zé Ricardo. Você já vai criar alternativa, já tem o Rildo sobrando no time também. André Rios e Rias vão disputar a posição. Quer dizer, o Vasco deu uma encorpada. Não tem como a gente não destacar isso. E tem o Zé Ricardo, sim, que desde que chegou ao Vasco está fazendo um trabalho bem certinho, bem linear. O time está, sim, desde que ele chegou, em crescimento. Tanto que está na Libertadores. Que não se apostava no Vasco. Pode ser eliminado? Pode ser eliminado pro Jorge Wilstermann? Claro que pode. Agora, o Vasco só tem que entender, o torcedor só tem que entender que o Vasco, independentemente de classificar ou não na Libertadores, é um time em crescimento. E melhorou muito, né? Se você for pensar que a presença do De Sábato no meio-campo reforçou o sistema defensivo e melhorou o passe do segundo homem para frente, mas tem que pensar que lá na frente também o Paulinho passou a decidir, que o Wagner apareceu um pouco mais tecnicamente para a equipe, e lá atrás você está consolidado. Queira ou não queira, a presença do Martin Silva no gol do Vasco é um sintoma de total tranquilidade. Você não vê o Martin Silva fazendo qualquer coisa que possa... se tem um rebote qualquer, ele está na segunda bola, ele pega ela. Ele está sempre ligado, tem um bom passe com a mão. Até quando erra. Quando Concepción, ele errou uma saída e ele mesmo corrigiu. Então, ele tem um bom passe com a mão quando sai jogando, com o pé também. Ou seja, é um cara que não tem nenhum tipo de defesa assim, milagrosa, mas está sempre salvando o Vasco em momentos importantes. Então, um time que começa por um bom goleiro, que você confia, e nessa zaga que é nova, né? Paulão e Ricardo é uma zaga que não jogou ainda, é novo, mas você tem do Pikachu e do Henrique ali, pelo menos uma sustentação, com o Wellington e com o próprio De Sábato no meio campo. Não dá para descartar o Vasco, não. Acho que o Calheiro falou. Se você pensar em classificação, não joga as suas fichas todas apostando só no Vasco, mas tem que ter um pouco mais de moderação, um pouco mais de cautela quando se fala disso. E aí, Paulo Lema, o técnico do Jorge Wilstermann, o Álvaro Penha, ele falou que não quer ter as dores de cabeça que ele teve contra o Oriente Petroleiro, porque uma partida foi 2-1, outro 2-2, ou seja, tomaram um sufoco que não estava nos planos. E ele disse que posse de bola para esse jogo contra o Vasco é fundamental para ele. Ele não quer ter a dor de cabeça, correr esse risco de sair com um empate ou com um resultado negativo. Ele quer trabalhar posse de bola nesse jogo contra o Vasco. E aí a gente vê como eles estão atentos. Ele destacou, ele falou, olha, acompanhamos o jogo do Vasco com a Universidade Concepción, destacou o Paulinho, o Henrique e o Evander. Falou, nós precisamos gastar muita atenção, muito tempo cuidando desses três personagens. Falou, olha, o Jorge Wilstermann tem personagens importantes, atletas importantes, mas esses três do Vasco podem tirar o sono do nosso time. E ressaltar, quando ele fala de ter posse de bola, é diferente hoje com campo pesado, gente. Está chovendo muito no Rio desde a madrugada, a previsão é de mais chuva forte na cidade e não dá para jogar. Não, tá bom, São Januário tem uma drenagem perfeita, tudo corre dentro do padrão para um campo de futebol ter qualidade, mas você não pode pensar no Vasco hoje jogando numa velocidade como fez contra o Concepción, que já partiu para o jogo e definiu a partida logo no início e já no final do primeiro tempo já tinha uma vantagem de 2-0. Então, esse tipo de jogo do Vasco hoje, para um time leve, como já destacamos aqui, pode mudar o sistema de jogo. Mas, em compensação, você tem um meio-campo que é marcador, com o De Sábato e com o Wellington, que são dois caras que no campo pesado podem atuar muito bem. O Wagner é um cara de leve, não é um cara que joga pesado, o Paulinho é de velocidade, o Rios é mais, né, um centroavante mais fixo dentro da área, mas o Evander também é tudo gente que sabe jogar com a bola no pé num gramado seco com bola rápida. É outro jogo, em campo molhado é outro jogo. E o Álvaro Penha, com certeza,
Ele andou acompanhando aqui o Bom Dia Fox, né? Porque a gente repercutiu que o Vasco também é um time que gosta de ficar com a bola. No segundo gol do Vasco contra o Concepción, o gol do Pikachu, a gente mostrou quantos toques aqui, a bola lá no ataque do Vasco, ela voltou para o campo de defesa, da esquerda foi para a direita e veio pelo meio até chegar no Pikachu. Quer dizer, eu tô curioso que amanhã, certamente, você vai acompanhar aqui no Bom Dia Fox toda a repercussão desse jogo do Vasco, mas estou curioso já com os números de posse de bola, porque são duas equipes que gostam muito da bola, gostam muito de trabalhar a posse. Então, estou curioso. Duas equipes que pretendem manter a bola no pé, cria mais uma expectativa, né? Bom, nós já mostramos aqui números do Caldeirão, nos números de São Januário e os números contra bolivianos. Paulo Lima, você tem ideia do que vem por aí? São bons ou não? Olha, já foram 10 confrontos entre Vasco e times bolivianos. Desses 10 confrontos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O último duelo foi em 2011, já recente, diante do Aurora pela Copa Sul-Americana. Paulo Lima, São Januário tem bons números, Vasco e bolivianos, nós também temos bons números. É naquela coisa da mística, para dar sorte, para aquecer, deixar o torcedor confiante. Tem tudo para dar certo se a gente se basear nos números e no retrospecto. Num passado não muito distante, também não num passado tão recente assim, quando a gente falava confronto Brasil, Bolívia, você bota 3 pontinhos lá na tabela que vamos sapecar para cima deles. E era exatamente isso. Acontecia, mesmo que você fosse jogar na altitude, o futebol brasileiro sempre era favorito. Aí começa a aparecer um The Strongest na vida, né? Que começa a vir com mais força, começa o futebol boliviano a surpreender também em termos de eliminatórias de Sul-Americana, e aí usa a altitude para ter um fator casa que pesa, sem dúvida nenhuma, e vão aparecendo clubes como o Jorge Wilstermann, que na temporada passada incomodou o Palmeiras, incomodou o Atlético Mineiro, inclusive eliminando o Atlético. Então, os números que o Vasco tem são números altamente positivos. Ressalto, a história é para ser contada, é para ser reverenciada, ela é para ser exatamente apreciada, mas ela passa do momento do passado para o presente com uma distância muito grande. Hoje é um outro campeonato, é um outro Vasco, é um outro sentimento e é outra maneira de jogar também do adversário do futebol boliviano. Chegou a hora do Paulinho fazer história, do Evander fazer história. Eles que já começaram, né, na segunda fase, fazendo história, marcando o gol rápido, ou ser o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Vasco na Libertadores, né? Então vamos para mais um capítulo aí do Vasco da Gama na Libertadores. Claro, você acompanha tudo aqui na tela do Fox Sports.